Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre a parte de funções oxigenadas. Lembrando que no vídeo passado falamos apenas de 3 funções, os álcools, os fenóis e os enóis. Então, acompanhe a aula de hoje. Bom, na aula de hoje vamos falar apenas de 4 funções oxigenadas, que são as funções aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e sais orgânicos. Então, vamos começar. A primeira função que vamos falar na aula de hoje é a função conhecida como aldeídos, tá? Então, o que é um aldeído? Um aldeído ele é um composto orgânico que ele apresenta um grupo funcional chamado de aldoxila na sua estrutura. A aldoxila ela pode ser representada de acordo com essa estrutura e a aldoxila ela sempre se apresenta nessa forma aqui, C-O-H, ou então COH na forma condensada. Então, a aldoxila está presente na extremidade da cadeia de um aldeído. A nomenclatura de um aldeído ela segue a mesma regra que as outras nomenclaturas que vimos até agora. Primeiro, você identifica o prefixo, lembrando que o prefixo tem a ver com o número de carbonos da cadeia. Depois, o infixo, que identifica o tipo de ligação na cadeia carbônica. E o sufixo de um aldeído é o sufixo -al. A terminação é a terminação -al. Como exemplo, vamos dar a nomenclatura desses aldeídos. Antes que eu me esqueça, você está vendo que todos os aldeídos têm esse grupo aqui C-O. Lembrando que essa dupla aqui, ela não exemplifica um caso de insaturação. Lembrando que a insaturação é uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, essa C-O, essa dupla aqui, não caracteriza uma insaturação. Então, vamos lá. Esse aldeído aqui tem apenas um carbono, prefixo met, somente ligações simples, infixo -an, terminação de um aldeído, -al. Então, o nome desse aldeído é o metanal. O metanal, ele também é conhecido com o nome de formaldeído. Segundo aldeído, você tem aqui 2 carbonos. Lembra, prefixo de 2, et, somente ligações simples entre carbonos, -an, terminação de aldeído, -al. Então, esse é o etanal. O etanal ele é conhecido também com o nome de acetaldeído. Esse último aldeído, note que a cadeia dele tem um tamanho significativo. Então, eu estou preenchendo logo aqui com carbonos, tá? Eu estou representando os carbonos aqui da cadeia. Então, lembre que esse aldeído aqui ele é um aldeído ramificado. Para dar a nomenclatura de um aldeído ramificado, lembra das regras. Primeiro achar a cadeia principal, depois enumerar a cadeia. Lembra, nas funções oxigenadas, você vai enumerar a cadeia pelo carbono da extremidade mais próximo do grupo funcional. Então vamos lá. A cadeia principal desse aldeído é essa cadeia aqui. Lembra, enumera pela extremidade mais próximo do grupo funcional, que é esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4. Lembra, isso aqui é uma ramificação. Essa ramificação é chamada de metil, CH3. Então, como fica a nomenclatura desse aldeído? Você tem um metil no carbono 3, 3 metil, nome da cadeia principal. 4 carbonos but, somente ligações simples, -an, terminação de aldeído -al. Então esse é o 3-metilbutanal. Tem um aldeído específico que eu quero falar aqui, que é exatamente o metanal, também conhecido com o nome de formaldeído. O formaldeído, ele é exatamente o formol. Lembrando que um formol ele é um solvente, e esse solvente ele serve, por exemplo, para conservar peças anatômicas. Então, todo mundo já foi numa feira de ciências, né, em que um grupo lá, falando um pouquinho sobre ciências, acredito que todos viram, por exemplo, animais imersos em um líquido. Esse líquido ele é o formol, que ele atua como um conservante. Ok? Bom, a segunda função oxigenada que vamos ver no vídeo de hoje são as cetonas. Como é que você identifica uma cetona? Uma cetona é todo composto orgânico que ele vai apresentar um grupo funcional chamado de carbonila. E a carbonila ela está representada aqui ao lado, é o grupo C-O, da forma condensada, apenas CO. Bom, a nomenclatura de uma cetona também ela é bastante simples. Você pode ter a nomenclatura oficial, também chamada nomenclatura IUPAC, e a nomenclatura usual, que vamos ver já já. A nomenclatura oficial de uma cetona é a mesma coisa, prefixo, infixo, só muda a terminação, ona. Se você precisar enumerar a cadeia, lembra,
enumera a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo funcional. No caso da acetona, o grupo C dupla O. Então, vamos lá. Aqui temos 3 cetonas. Essa primeira cetona você tem apenas 3 carbonos, prefixo prop, somente ligações simples entre carbonos, an, terminação de cetona, ona. Então, esse composto aqui é chamado de propanona. A propanona ela é conhecida também com o nome de acetona. Já já vamos falar nela. Bom, essa acetona aqui ela já tem um tamanho significativo. Lembra, cada ponta dessa aqui é um átomo de carbono. Qual a primeira coisa que você faz? Acha a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Segunda coisa, enumera a cadeia. Lembra da regra. Enumera pela extremidade mais próxima do grupo funcional, que é essa extremidade aqui do lado direito. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa ramificação aqui, novamente, é uma ramificação metil. Então, vamos lá. Você tem um metil no carbono 4. Então, 4 metil, 5 carbonos na cadeia principal, pente, somente ligações simples, an, terminação ona. O que é que significa esse 2 aqui, antes do ona? Esse 2 é a posição do grupo funcional. O grupo C dupla O está no carbono 2, então 2, ona. A mesma coisa você observa nessa cadeia aqui, tá? Átomos de carbono. Então, vamos lá. Enumera a cadeia. Enumera pela extremidade mais próxima do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Note que nesse caso aqui você vai precisar identificar o grupo funcional e a posição da dupla. Então, o nome dessa cadeia vai ser pente. Você tem 5 carbonos. A dupla ligação está no carbono 3, 3. Dupla, o infixo é em, terminação ona. Esse 2 aqui, ele indica a posição do grupo funcional. Então, o nome desse composto é pente 3-en 2-ona. O 3 identifica a posição da dupla, enquanto o 2 identifica a posição do grupo funcional. Bom, voltando a esse primeiro composto aqui, que é a propanona, que a propanona é vendida, tá, em farmácias como uma solução comercial de acetona. Lembra que a acetona ela é um solvente orgânico, tá? E serve principalmente aí, né, para você remover o esmalte antigo das unhas. Então, toda vez que você vai pintar sua unha, você remove o esmalte antigo, aplicando o solvente acetona, que é uma solução comercial de propanona, e aí você faz essa utilização. Bom, a segunda nomenclatura das cetonas é a nomenclatura usual. A nomenclatura usual de uma acetona é só você colocar o nome dos substituintes, os radicais orgânicos, mais a terminação cetona. Essa parte aqui, C dupla O, ela é considerada acetona. Então, vamos exemplificar. Lembra, isso aqui é acetona, isso aqui também é o grupo cetona. Aqui você tem 2 radicais metis. Para não escrever metil, metil, cetona, eu simplesmente uso dimetilcetona, onde esse di aqui significa que você tem 2 radicais metis. Esse outro caso. Esse radical aqui, lembra, ele é o radical chamado de fenil. E aqui é um metil. Lembra, para você dar o nome dos substituintes, ordem alfabética. Então a nomenclatura vai ficar fenil, metil, terminação cetona. Ok? Terceira função oxigenada, que vamos falar hoje, são os ácidos carboxílicos. Como é que você identifica um ácido carboxílico? Todo ácido carboxílico ele tem um grupo funcional chamado de carboxila. A carboxila está representada aqui ao lado pelo grupo C dupla OH. Cuidado para não confundir o grupo funcional de um aldeído com um ácido carboxílico. O aldeído é somente C dupla OH. O ácido carboxílico, C dupla OH. Vamos para a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Também é bem simples. Primeiro você coloca o nome ácido, depois o prefixo mais o infixo, só muda a terminação, oico. Vamos exemplificar? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui você tem um ácido com um carbono, prefixo de 1, met, somente ligações simples, an, terminação oico. Então esse ácido
ele é chamado de ácido metanóico. O ácido metanóico ele é conhecido também com o nome de ácido fórmico. Já já voltamos para ele. Bom, esse outro ácido aqui, você tem 2 carbonos. Prefixo de 2, et, somente ligações simples an, terminação oico. Ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Esse nome aqui, acético, acho que todos vocês já ouviram falar. Bom, esse ácido carboxílico aqui, ele já é ramificado. Então, novamente as regras. Acha a cadeia principal, que é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos, e enumera a cadeia pelo carbono mais próximo do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Essa ramificação aqui embaixo é um metil, que está no carbono 4. Nome do ácido. Ácido, tem um metil no carbono 4, 4-metil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Somente ligações simples, an, terminação oico. Ácido, 4-metil, pentanóico. Bom, vamos voltar a esses 2 ácidos aqui. O ácido fórmico é o ácido que está presente nas formigas, tá? Por isso que, por exemplo, quando nós somos picados por uma formiga, note que na região fica ardendo muito. Aquele ardor é devido exatamente ao ácido fórmico que a formiga libera durante a picada. No caso do ácido etanóico, o ácido acético, o ácido etanóico está presente nos vinagres, né? Lembrando que quando você tempera alguma salada, aquele gosto azedo é exatamente devido à presença de ácido acético ou ácido etanóico no vinagre. Tudo bem? Bom, nossa última função é a função de sais de ácidos carboxílicos, ou sais orgânicos, assim como você queira chamar. Bom, como é que se forma um sal? Todo sal ele é formado a partir de uma reação de neutralização. Lembrando que uma reação de neutralização, você está reagindo um ácido mais uma base e tem a formação de sal e água. O grupo funcional de um sal orgânico é esse grupo representado aqui a um lado. Você tem um grupo C dupla O menos, isso aqui é um ânion, e esse ânion está ligado a um cátion, tá? Lembrando que o ânion é um íon de carga negativa, enquanto um cátion é um íon de carga positiva. Bom, a nomenclatura de um sal orgânico também é bastante simples. Lembra que a terminação de um ácido carboxílico é oico. Então você vai trocar o ico do final do nome pela terminação ato. Somente isso. Vamos exemplificar. Aqui você tem 2 sais orgânicos, lembra? O ânion, cátion. Ânion, cátion. Bom, esse sal aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se fosse a nomenclatura de um ácido carboxílico, ia ficar ácido. O ácido de 5 carbonos é o pentanóico. Você troca o ico pelo ato. Então, em vez de pentanóico, vai ficar pentanoato. Pentanoato de quê? De sódio. Só isso. Se fosse 4 carbonos, butanoato de sódio. 3 carbonos, propanoato de sódio. E assim por diante. Esse segundo sal aqui, se você notar, também ele tem 5 carbonos. Então, o nome desse sal vai ser o pentanoato de... Lembra que o NH4+ é o íon amônio. Então, pentanoato de amônio. Certo? Bom, espero que a aula de hoje tenha ficado clara. E no próximo vídeo vamos finalizar essa parte de funções oxigenadas. Estão faltando apenas 3, que são os anidridos, os éteres e os ésteres. Até mais, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos.